Então vamos lá. Sobre a questão do tempo, então a gente vai ter aí um tempo delimitado de 1 hora e 15 minutos. Eu vou tentar ao máximo condensar essa aula para que ela não demore muito e também não fique muito desgastante para vocês, ok? A nossa interação durante o evento, como eu disse, vai ser pelo chat. Por que pelo chat? Por uma questão de técnica, sabe? Porque depois eu vou deixar a aula gravada e outras pessoas vão assistir também. Então, assim, eu quero deixar o conteúdo bem bacana, certinho, para que depois as outras pessoas que quiserem assistir, elas possam maratonar o conteúdo. Mas isso não vai mudar a nossa interação aqui, por mais que ela seja por chat, tá bem? Qualquer coisa no final do evento, eu posso permitir que vocês ativem câmera, microfone para a gente tirar um print ou tirar alguma dúvida sobre o conteúdo. Como eu disse a vocês, a questão das aulas, elas não ficarão salvas, mas se depois quiserem a gravação, eu coloco lá a questão do desafio no final dessa aula. Eu vou dizer qual é o desafio para que vocês possam cumprir e ter acesso ao conteúdo. A nossa aula 1 ficou salva lá no YouTube. Essa aula ela vai ficar salva na gravação e depois eu disponibilizo ela para vocês. Cronograma, a gente já teve a nossa primeira aula, a nossa aula 2 e a nossa aula 3 vão ocorrer na data de hoje e amanhã a gente vai ter a nossa outra aula sobre a questão do outro assunto a respeito da redação. Então a gente vai começar, vamos direto no conteúdo. Bom, como o tema de hoje é projeto de texto, eu coloquei aqui a nossa segunda chave. Como eu disse a vocês, a gente teria chaves, 7 chaves, até o nosso tesouro final, na nossa última aula, na nossa web chamada no dia 17, porque no dia 18 é o nosso encerramento, onde eu vou fazer toda uma revisão do que a gente aprendeu, mas claro que no dia 18 não é uma revisão apenas, tem o último conteúdo também, que é a questão do repertório. Então a gente vai ter essa sequência de aulas e sempre em cada aula eu vou liberando uma chave código diferente para que depois a gente possa refletir sobre isso na nossa última web aula. Então, elaborar um bom projeto de texto fará com que você não fuja da temática proposta e fará com que seu texto siga o foco temático proposto. Antes, o slide ele tinha aqui o título, mas eu acabei me esquecendo na hora da edição. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar primeiro trabalhando a questão da proposta textual, a proposta de redação e a questão também do projeto de texto. Como é que eu devo fazer um projeto de texto fluido? O que é foco temático, né? Quando eu vou elaborar o meu projeto de texto, antes de eu elaborar minha redação, eu tenho que elaborar um projeto de texto que faça com que a minha redação ela tenha fluidez. O que é fluidez? Que ela tenha um fluxo de ideias permanente. Então, por isso que eu coloco muito na tecla, eu bato muito na tecla de que vocês precisam elaborar, antes de fazer a redação de vocês, elaborar projeto de texto. Por quê? Porque quando você não elabora projeto de texto, isso não sou eu que estou dizendo, é a própria competência 3 que a gente vai ver aqui na continuação dos slides. A competência 3 ela vai avaliar se o aluno ele tem projeto de texto. E se você não elaborar um projeto de texto estratégico, o que vai acontecer? Você não vai conseguir tirar uma nota boa na C3, não vai conseguir tirar 200 pontos. Porque muitos alunos tentam gabaritar a C3? Porque a C3, a gente acha que é a competência mais fácil, mas ela é muito subjetiva. Por isso que muitos alunos ficam procurando vídeos na internet de como faz para gabaritar. Não só a C3, como a competência 1 e a competência 2. Competência 1, competência 2 e competência 3. Mas entre essas, a C3 e a C1 são as que mais dificultam o aluno, porque não relacionando a C1, mas sim relacionando a C3 ao o conteúdo dessa aula, a
competência 3 ela vai exigir do aluno a subjetividade do que ele tem que trazer na redação. E uma das coisas que a C3 vai avaliar é se o aluno ele selecionou bons argumentos, se ele selecionou causas, se ele selecionou todas as ideias para que elas sigam um fluxo, ou seja, para que elas tenham um foco temático. Mas o que é foco temático? Eu coloquei aqui uma definição do site Dicionário Informal, que, resumindo todo esse textão aí que vocês estão vendo, não corresponde à questão de um eixo centralizador, ou seja, você ter um ponto, um foco, uma ideia permanente que segue aquela fluidez. Então imagina comigo, o tema do Enem 2020. O tema do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu vou elaborar minha redação. Primeiramente, eu preciso iniciar logo na introdução trazendo duas causas. Claro que eu não falei de toda a estrutura da introdução, mas quando eu trago as duas causas, elas já são os dois corações do meu texto. Os dois corações, o coração do meu texto. Porque a ausência da causa vai fazer com que eu defenda sobre o assunto. Perdão aí pelo erro, os dois corações do meu texto. São os dois. Lá vai falar a mesma coisa. É o coração da minha redação. Porque se eu não coloco a causa, eu vou defender sobre o quê? Sobre o assunto. E uma redação da Enem, ela não tem que ser centralizada no assunto, mas sim no problema. E esse problema, ele tem causas, ele tem consequências, então eu vou argumentar em cima disso. Perdão aí. Então, primeiramente, eu preciso ter um projeto de texto estratégico que fará com que eu tenha um foco temático bastante progressivo, que eu não fuja da ideia. Então, o que é fugir do foco temático? É você sair fora de um ponto específico. A gente vê logo aí no início a definição do foco temático, que corresponde à fixação no ponto específico. Então, esse ponto específico na redação vai ser a ideia, a argumentação, a fluidez das ideias. Aí, como exemplo, eu peguei aí o tema do Enem 2020. Eu coloquei lá duas causas, o silenciamento e, um exemplo, o silenciamento e a má influência midiática. Então, eu vou tecer, durante o meu texto, argumentos, repertórios, que embase a minha tese, que embase o assunto trabalhado, para que eu não fuja da proposta, para que eu não fuja da temática. É como se eu começasse falando de A e terminasse falando de A. Quando eu fujo do foco temático, eu começo falando de A e termino falando de B. Então eu fugi da temática trabalhada. Eu creio que esteja ficando claro para vocês. Se está ficando dúvida, gente, fala no grupo, tá certo? Fala no chat, quer dizer. Então, assim, foco temático é isso. A gente vai analisar uma redação. Eu trouxe no segundo PDF aqui, como eu disse a vocês, na aula de ontem, a gente teria dois PDFs, o slide e um PDF bônus, onde a gente vai fazer toda essa análise de uma redação que tirou 1000, para ver se o aluno ele seguiu essa questão do foco temático, se ele fez projeto de texto estratégico na redação. Então, basicamente, se eu quero gabaritar a C3, eu preciso de um projeto de texto estratégico. Anotem isso aí no caderno de vocês, tá bem? Não tem, gente, outra forma de você gabaritar a C3. Ela é muito subjetiva. Se você pegar a cartilha do participante, é muito importante também vocês, como estudantes que estão se preparando para o Enem desse ano, tenham em mãos a cartilha do participante. Depois eu posso disponibilizar no final do evento para vocês estudarem, observarem, porque quando a gente compreende as competências, na aula de competências eu vou liberar esse manual para vocês, não dos corretores, mas sim o
do participante, porque a linguagem da cartilha do participante dá para vocês compreenderem, porque ela é mais informal, ela é mais específica. Então, lá na cartilha do participante, vocês terão acesso às competências, inclusive essa que a gente está vendo hoje, que vai ver ainda mais para frente. A gente está dentro do assunto sobre a C3, que é um aspecto dessa aula de hoje, mas a gente ainda vai falar sobre ela. Então, eu não vou me aprofundar muito na competência, porque a gente vai ter uma aula só sobre competência. A gente vai ver hoje algumas questões relacionadas a C3, tá bem? Então, como é que eu posso gabaritar C3 sem fugir do foco temático? Faz projeto de texto. Não sabe? Eu vou explicar como você elabora projeto de texto estratégico. Esse é o passo a passo dessa aula, dessa nossa primeira aula, tá bem? Porque eu separei ela por partes. Gente, eu tô falando muito ligeiro. Se vocês não estiverem entendendo, se eu estiver falando muito ligeiro, coloca no chat, por favor. Eu tô acompanhando aqui pelo celular, tô vendo vocês quando vão digitar, então vocês colocam aí se eu tô indo, se eu tô falando devagar, se eu tô falando rápido. Aliás, eu não falo devagar, né? Eu falo rápido. Então vocês me contem aí, por favor, no chat. Se tá ok, tá dando para entender, tá com dúvida, eu vou estar sempre dando essa pausa para saber sobre vocês também, para que não fique somente a interação aqui comigo, um silêncio. Então coloca aí no chat, por favor. Tá ok? Tá dando para entender? Dúvida? Falem aí para mim. Pronto, tá ok? Tá dando para entender. A Loami colocou que está. Esperar a resposta da Karine. Pronto, depois eu vou perguntar a vocês se vocês entenderam mesmo. Eu quero saber de vocês aí, tá bem? Eu vou passando os slides, a gente vai ver mais conteúdos, mas depois eu vou voltar e vou fazer uma pergunta aí para ver se vocês entenderam mesmo ou só estão falando que entendeu. Então vamos continuar. Vamos avaliar agora. Eu coloquei um exemplo aqui no slide do tema do Enem 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A gente viu na aula 1 que o tema do Enem ele é o quê? Alguém se lembra? Vou aguardar a resposta de vocês. Já estou vendo que vocês estão digitando. Estou gostando, vocês estão interagindo. O tema no Enem, ele é aula 1, gente. Quem participou da live se lembra. O tema no Enem, todo ano o Enem ele cobra um tema diferente, mas o que é que todo tema do Enem tem em comum? O INEP ele vai cobrar um, deixar vocês responderem. Deixa eu voltar aqui para ver se está gravando. Pronto, está gravando. Pronto, eu vou deixar a minha câmera aqui ativada para vocês me verem, para verem que eu não estou dormindo. Ah, tem gente que respondeu aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, a Karine falou que ele sempre é algo voltado à sociedade, sobre o que está precisando ser resolvido. Isso aí, isso aí. Ou seja, o tema do Enem, gente, não importa qual é o tema. Não importa qual é o tema do Enem, ele sempre vai ser um problema social, algo voltado para a sociedade, algo que está amplamente não sendo discutido, não sendo debatido pela sociedade. Então, boa resposta. Então, vamos frisar isso na nossa mente. Não se esqueçam, anotem isso para não esquecer.
Porque se a gente não compreender o básico da redação, fica complicado chegar na hora da prova e fazer uma redação sem ficar nervoso ou ficar nervosa. Então, vamos entendendo passo a passo em cada aula. Eu vou colocando aqui as explicações. Dúvida, por favor, não guarda dúvida, fala. Aproveita as aulas do evento para você tirar toda a tua dúvida, tá certo? Então, o tema é um problema. Então, é, como problema social, eu preciso pensar em duas teses, que são as duas causas do meu problema. Ah, Jolison, mas eu prefiro consequências. Gente, não tem problema. A gente vai ver lá na aula de introdução, ainda nesse slide, eu vou falar sobre a questão da tese. Por que eu estou falando sobre a tese? Você lembra que aqui no slide anterior eu falei sobre foco temático? O que era o foco temático? Era você ter um ponto específico, era você fixar o teu olhar, a tua argumentação, nesse caso da redação, focar a tua argumentação em uma forma estratégica, para que ela não fuja do que é proposto. Isso também nos lembra uma questão bastante relevante da C2, que é a questão da fuga ao tema. Então, se me falta fluidez das ideias, se me falta uma quebra aí na minha argumentação, ou se eu não estou falando do que tem lá na proposta, né, do que tem na frase proposta, eu posso estar fugindo do tema. E isso também danifica meu foco temático. Então vamos avaliar o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Para evitar fugir do foco temático, preciso trabalhar o assunto de maneira completa. O que é isso? O que é trabalhar o assunto de maneira completa? É você falar, abordar argumentos e repertórios que se relacionam com as palavras-chave do tema, ou seja, entra a questão da pertinência do repertório lá, eu estou falando do repertório nesse caso, a questão do repertório pertinente, legitimado e produtivo. Então, se eu vou. Competência 2, Karine, a gente vai estudar na aula de competência. Eu vou trazer um slide, material para vocês estudarem. Eu quero saber se vocês estão guardando esse material aí no drive de vocês, gente. Utilizem ele, olhem para frente e para trás, de cabeça para baixo, vejam o conteúdo. Depois vocês ficam com ele salvo, vocês leiam novamente, PDF bônus que eu envio para vocês, utilizem o material, tá bem? Porque a única maneira da gente aprender é praticando e exercitando, tá bem? Assistam as aulas, porque depois elas podem ficar salvas para vocês, ela está sendo gravada, e vocês assistem o conteúdo e colocam em prática. Sobre a questão das competências, a gente vai abordar uma aula só sobre competência. Então fiquem tranquilos, porque, se eu não me engano, essa aula vai ser sexta-feira, não sei, mas está no cronograma que eu passei para vocês no grupo. Então fiquem tranquilos, tranquilas no caso, porque eu tenho duas mulheres aqui na transmissão. É o costume. Então, para evitar fugir do foco temático, eu preciso trabalhar o assunto de maneira completa. O que é trabalhar o assunto de maneira completa? É trazer argumentos, é trazer repertórios que teçam a minha opinião sobre a causa do meu problema. Então, eu preciso trazer repertório, eu preciso fazer a relação do repertório com uma das palavras-chave do tema, eu preciso argumentar, eu preciso trazer sinônimos, homônimos, parônimos. Quem ainda não sabe o que é homônimos e parônimos, homônimo é a questão de palavras diferentes, mas com significados iguais. Parônimos seguem o mesmo fluxo, só que parônimos são palavras iguais com significados diferentes, tá bem? E a C3, ela também vai observar essa questão
do selecionar, organizar, tudo isso a gente vai ver durante o slide. Então, peguei esse tema aqui. Como é que eu faço primeiramente? Primeiro passo, eu vou pegar as palavras-chave. Isso é o meu primeiro passo antes de iniciar, gente. Isso vocês têm que fazer. Lá no dia do Enem, vocês sabem que não vão acertar o tema. E muito menos o eixo social do que o tema vai se tratar. Se vai ser um tema sobre educação, voltado para educação, para saúde, para, ou seja, para áreas afins. Então, a gente não vai acertar o tema, mas a gente já tem que ir com um conhecimento estratégico de que a redação é método e eu preciso saber o método certo para fazer minha redação. A gente já está conhecendo aí o esqueleto da redação, o que vai em cada parágrafo, tá bem? Mas você está na sala, Karine. Não entendi. Ah, tá. Mas você não perdeu muita coisa não, porque eu ainda não passei o slide. Tranquila, respira fundo. Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu pegar lá o meu caderno de prova do Enem, eu preciso ir diretamente na proposta, né? Isso já é claro. A primeira coisa que a gente faz quando recebe a prova é ir direto lá na proposta de redação, porque a gente quer saber qual é o tema que a gente vai fazer a bendita da redação. E qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? É olhar para aquela bendita frase onde tem lá embaixo do texto motivador, qual é a frase temática. Porque eu vou tecer, antes de olhar lá os textos motivadores, eu preciso selecionar, eu preciso tecer as palavras-chave. Então eu preciso selecionar. Eu sei que eu já falei muito isso na live do Jornada, já falei isso em um vídeo aqui, em um vídeo do YouTube. Eu ia falar aqui do YouTube, como se eu estivesse falando sozinho. Então, eu já abordei isso aqui em várias aulas, em 3 aulas no momento. Nessa, no YouTube, então isso aí eu já falei para vocês, mas eu vou frisar de novo aqui, eu vou bater na tecla. Por quê? Possa ser que futuramente, ou depois que terminar a aula, vocês sintam a dificuldade ou se esqueçam mais para frente e possam reassistir o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar as palavras-chave. Se lembra lá do foco temático, não esquece isso aqui não, porque isso é muito importante. Eu vou sempre voltar nesse assunto aqui, porque a gente vai trabalhar C3 e C3 a gente vai englobar projeto de texto estratégico, porque é isso que a C3 quer da gente. Projeto de texto estratégico. Eu preciso ser estratégico ao criar minha redação. Então, eu preciso fazer um texto fluido, com ideias que se conectam e que se relacionam entre si. Tanto os meus argumentos, quem tem dificuldade para argumentar, a gente vai ter uma aula só sobre argumentos. Modelos coringas de você argumentar. Tá bem? Só um ressalve aqui muito importante, eu falei agora sobre modelos coringas, eu só quero bater na tecla aqui um assunto. Gente, modelo coringa é uma carta na manga. É uma forma de você não ficar lá estagnado na hora de fazer a redação, dar o branco e você não saber nem o que escrever na primeira linha. O modelo Coringa ajuda, mas tomem bastante cuidado, porque às vezes o repertório Coringa, ele não, ele não ajuda na C2. Por quê? Você vai ver isso na aula da C2, mas eu já vou dar um ressalve aqui. Às vezes a gente traz o repertório Coringa que, por exemplo, deixa eu ver aqui um que é bem a cara do estudante. É aquele modelo da Constituição Federal. A Constituição Federal ele é um modelo até legal, que você pode colocar lá o eixo social, ok, mas às vezes a gente vai trazer repertórios, eu não tenho nenhum no momento,
em mente, mas às vezes a gente vai trazer repertórios coringas que não vai ter a questão da pertinência, porque ele pode ser, às vezes, produtivo e pertinente, ou produtivo e legitimado, mas não pertinente. O que é um repertório pertinente? Como eu disse, eu não vou me aprofundar nessa questão, porque a gente vai ver isso na aula de C2, da competência 2. Eu vou trazer esse ressalve para vocês. Modelo Coringa, ele é, sim, importante. Agora, importante e ajuda muito. Agora, vamos saber adaptar, né? Não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ter o seu modelo lá prontinho. Eu tenho meu modelo pronto de redação. Eu tenho meu esqueleto, que eu usei no Enem 2021 e que muitos de vocês podem utilizar. Agora, a gente precisa adaptar o modelo para a realidade do tema. Não é sair colocando as mesmas coisas nos mesmos assuntos como se eu tivesse certo. E às vezes você não avança na Z2 por conta disso, tá bem? O aluno, ele às vezes fica ali entre os 160 120 pontos e não entra no 200 por conta do repertório pertinente. Lembrando que eu preciso pelo menos trazer na minha redação por completo um repertório que se ligue a uma das palavras-chave do meu tema, um repertório que tenha produtividade. O que é um repertório que é produtivo? É um repertório que eu posso argumentar relacionando com a ideia do tema. E o que é um repertório legitimado? Esse é o mais prático, né? A gente já sabe de qual. É aquele que tem respaldo em outra área do conhecimento. Então, isso aí a gente vai ver na aula de repertório, a gente vai ter uma aula de competência, vai ter uma aula de repertório, para que vocês possam frisar esse conteúdo de vez na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Proposta de redação, primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu disse, selecionar as palavras-chave. O tema do Enem 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vocês vão ter acesso à proposta de redação. Eu preparei um PDF bonito para vocês, para que depois vocês possam exercitar a atividade, colocar ela em prática, porque não adianta só assistir essa aula e ficar na deriva, esquecer. Já coloca em prática. Assistiu a aula, coloca em prática, não deixa para depois. Tá bem? Não é que eu tô dizendo assim, terminou a aula, vai fazer o dever. Aí eu já tô querendo mandar em vocês, aí não pode, né? Assistiu a aula, gente, o que eu quero dizer é assistir o conteúdo, já entendeu como é que faz, tenta, coloque em prática, porque redação, além de método, é prática. Até para você entender o modelo Coringa de redação, você precisa praticar, não tem outro caminho. Se você já aprendeu aí um esqueleto de redação, tenta outro, porque a gente tem aí mais 4 meses pela frente, o Enem está chegando. Vamos nos preparar, a gente tem que ir bem preparado para poder fazer a nossa redação, tá certo? Então, a questão do modelo Coringa, já vão exercitando aí, usem e abusem das aulas, coloquem em prática o conteúdo para que vocês possam tirar a dúvida agora. Esse é o momento de tirar a dúvida. Antes, antes do Enem, né? Durante o Enem, não, já não dá. O tema do Enem 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quais são as palavras-chave? Persistência, violência, mulher e sociedade brasileira. Então, eu já selecionei as palavras-chave. Essas palavras, gente, não pode faltar de jeito nenhum na tua redação. E você não pode falar só sobre uma palavra-chave. Porque quando a gente fala só sobre uma palavra, uma das palavras-chave do tema, ou seja, eu fiz toda a minha redação lá, as 30 linhas, bem bonitinho. Mas durante toda a redação eu só falei sobre violência. Não falei sobre persistência, não falei sobre contra a mulher, não falei sobre sociedade brasileira. Então isso vai fazer com que eu fuja, ou tangencie, perdão, fuga ao tema não, tangência. O que é tangenciar? É não falar de todas as
palavras-chave do tema. Então, eu fiz toda a minha redação, mas não falei de todas as palavras-chave do tema. Isso é definido como tangência. Então, você precisa sim fazer toda a tua redação, as 30 linhas lá, mas precisa apresentar todas as palavras-chave do tema, tá bem? Então, circula, gente, circula as palavras-chave. Ah, Jolis, eu não sei identificar a palavra-chave. Calma, respira fundo. Gente, as palavras-chave são tags de ligação. Então, você não vai circular as preposições e nem os artigos. Aqui a gente tem o artigo A. O artigo A não é uma palavra-chave. A palavra-chave é uma palavra, gente. Não tem outra definição. Então, se eu tirar as preposições e tirar os artigos daqui, vai ficar as palavras-chave. Persistência, violência, contra, eu nem falei o contra naquela hora, mulher e sociedade brasileira. Mas as palavras-chave que não podem se ausentar do teu texto, as mais importantes é persistência, violência, mulher e sociedade brasileira, tá bem? Uma coisa muito importante antes de passar o slide, uma dica muito importante é que logo na tua introdução você apresente o tema delimitado. O que é apresentar o tema delimitado? É você trazer logo a bendita lá, a frase temática delimitada, ou seja, não ela completa. Se o tema é persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, eu posso colocar a persistência da violência contra a mulher na sociedade, ou violência contra a mulher na sociedade. Depois, lá no meu parágrafo de desenvolvimento 1, eu posso trazer as outras palavras-chave que eu não abordei, mas preciso trazer durante a minha redação. Eu só não posso deixar com que eu fale só de algumas palavras-chave do tema. Eu preciso falar de todas, tá certo? Alguns professores de redação que vocês, não sei se vocês veem em outros canais do YouTube, às vezes eles falam que você não precisa. Não sei se algum professor chegou para você e falou isso, ó. Você precisa pelo menos falar de uma das palavras-chave do tema. Cuidado, gente. Cuidado com esse tipo de criatura que fala isso para você. Porque eu li o Manual dos Corretores, eu vou trazer isso na aula de competência, e vocês vão ver o que a C2 avalia, tá bem? O que a C2, a C3 vai avaliar na tua redação. Então, até aí tudo bem, ok? Coloca aí para mim no chat do grupo, tá certo? Fala aí, ok? Tá dando para entender? Tá fluido? A criatura olha para a câmera, aí olha para cá, o olho fica revirado. Fala aí no chat, por favor, tá ok? E eu batendo aqui no microfone, na gambiarra. Digam aí, está ok, tudo fluido, cadê a Loami? A Loami tá no grupo também, eu quero ver a sua participação também, viu? Karine, Loami, Karine tá ok, Loami? Pronto, gosto assim. Tem que se pronunciar. Vamos lá, gente, dúvida realmente falem, por mais que ela seja uma dúvida que para vocês pode ser besteirinha, mas pergunta, tá? Vamos continuar aqui. Então, eu já selecionei as palavras-chave, né? O que eu vou fazer agora? Ainda nesse slide, sim, se vocês puderem anotar isso no caderno, também é importante. Por mais que o slide fique salvo, eu não consigo fazer nenhuma anotação porque eu não tenho uma mesa digitalizadora. Só tem o bendito do negócio aqui do notebook do computador e eu não sei escrever. Se eu for escrever, vai ficar horrível e vocês vão mangar da minha. Vão rir aí da minha grafia. Então eu vou deixar para vocês anotarem. Anotem essa frase temática e vão exercitando agora. Anota aí, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Anotou? Depois que você fez essa anotação,
O que você vai fazer? Você vai atribuir para cada palavra-chave pelo menos um ou dois sinônimos. Aproveita e eu vou fazer uma indicação de um site aqui que é muito bom, é o sinônimos.com. Lá você pode colocar, é que nem um dicionário de sinônimos, você coloca um sinônimo, uma palavra, e aparece vários sinônimos. Então vocês podem usar e abusar. Eu falo muito do sinônimos.com porque ele é um site que me ajudou também. Gente, como eu fazia uma redação por semana, eu decorei muito, aprendi muitos sinônimos utilizando o site do sinônimos.com. Então, é, é uma forma, é uma forma de vocês frisarem aí a dificuldade de vocês com sinônimos, tá certo? A, di- a dificuldade de vocês com a questão dos sinônimos. Gente, o Telegram ele é estranho. É a primeira vez que eu estou usando ele aqui, mas isso é do próprio aplicativo. Eu acho que às vezes não, ela tá fazendo isso é o certo, né? O primeiro foco na aula. Quando for para você falar no chat, aí você interage. Quando isso é assim, me respondam no chat, tá bem? Então vamos continuar aqui para não fugir da explicação. Eu preciso, então vocês usem, abusem do site, e eu preciso selecionar a questão aí do sinônimo, por quê? Porque durante a minha redação, como eu disse a vocês, eu preciso fazer o quê? Eu preciso falar das palavras-chave do tema. Mas para evitar repetir, o que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar sinônimos. Então eu preciso de sinônimos para evitar repetição, tá certo? Então eu preciso de sinônimos para colocar na minha redação. Por isso que logo de início, no dia do Enem, vamos frisar no dia do Enem. Eu ia falar outra coisa aqui, mas vamos na situação Enem. No dia do Enem a gente não vai ter o site não, né? A gente não vai ter lá o site para procurar sinônimo e tal. Por isso que eu já estou falando para vocês que precisam exercitar competência 1. A gente vai ter uma aula sobre competência 1, como gabaritar C1, que muitos acham que precisa ser o mestre do português, um professor de letras, para saber gabaritar C1. E eu vou mostrar para vocês que competência 1 também é estratégia. Oh, eu vou comer o microfone. Competência 1 também é estratégia e tem sim um método certo de você é, gabaritar a competência 1, tá certo? Eu vou me abaixando, aí eu vou meter a cara no microfone. Então eu preciso de sinônimos, mas no dia do Enem, eu não vou ter o site para poder fazer essa busca por sinônimos. O que é que eu devo fazer? Leia o texto motivador. Porque no texto motivador, às vezes vem, às vezes não vem, mas leia o texto motivador porque tem sim a presença de sinônimos. Lá no Enem 2020, que o tema foi estigmas associados às doenças mentais, tinha a explicação do que era estigma e tinha também sinônimos da palavra estigma, que é marcas, tá bem? Então, na proposta, ela sempre vai dar, às vezes, quando o tema ele é desconhecido pelo aluno, e a gente sabe que todo o tema é desconhecido, né? A gente não sabe qual é o tema que vai cair no Enem, não sabe qual é o tema que o INEP vai cobrar. Então, por isso que eles deixam bem claro a explicação da palavra-chave do tema, de algumas coisas do próprio tema, no texto. Então, vocês leiam com cuidado, a gente vai ler aqui, tá certo? E a gente vai tentar fazer uma anotação, vou fazer uma anotação junto com vocês, de como seria se esse tema fosse aplicado na redação desse ano, como proposta.
desse ano 2022. Eu sei que já foi aplicado lá em 2015, mas a gente vai supor, tá bem? Então, eu já peguei aqui o meu tema, já selecionei as palavras-chave, vou fazer o processo de atribuir sinônimos e vou começar a leitura do projeto de texto, tá bem? A leitura do texto motivador. Buguei agora. Uma coisa bastante interessante, que logo nesse tópico aqui, o INEP ele já deixa claro para a gente o seguinte, o que ele vai avaliar na tua redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto que dissertativo, argumentativo, C2, ó, competência 2. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1, questão aí de formalidade, norma culta, competência 1, sobre o tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção. Gente, na cara, olha o INEP dizendo pra gente que o tema é um problema. Olha o INEP falando, olha, o tema é um problema. Eu estou pedindo proposta de intervenção. Não confunda, tem aluno aí que fica boiando na C5 porque acha que deve solucionar o problema. Aí começa a fazer trocentas propostas de intervenção achando que precisa disso, gente, que não precisa. C5 vai avaliar, não é o caso dessa aula, que eu acabei englobando as outras competências, mas é até relevante porque isso já ajuda vocês até se prepararem para a aula de competência. A C5 vai avaliar se o aluno trouxe os 5 elementos da proposta de intervenção, se ele trouxe lá a agente, se ele trouxe a ação, meio modo. Conta aí para mim se vocês têm dificuldade com os 5 elementos da API. Eu vou continuar fazendo a leitura do slide, mas vocês podem deixar no chat, tá certo? Que respeita os direitos humanos, ou seja, se a tua... Eu corrigi uma redação em que a aluna, ela colocou lá um termo, agora eu não estou lembrado qual foi o termo, e eu não me lembro, depois eu vou até olhar e passo isso na aula de C5, da competência 5. Me contem no chat, eu estou esperando para devolverem se vocês têm alguma dificuldade no uso aí dos 5 elementos da proposta. Para que eu já possa ir me preparando o conteúdo, claro que já está preparado, mas eu edito, tá certo? Qualquer coisa aí com base nas dúvidas de vocês. Dificuldade, fala. Qual é a tua dificuldade na competência 5? Se não sabe fazer um detalhamento, se não sabe o que é um agente, uma ação, gente, isso é natural. E dúvida é algo natural e o momento de perguntar é esse, tá certo? Então vamos lá. Eu preciso elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, ou seja, eu não posso trazer chavões que na nossa linguagem coloquial, palavrão, né, eu não posso trazer essas palavras que ofendam de forma direta ou indireta grupos sociais, tá certo? Ou que eu peça para que tal tais pessoas sejam executadas, questões de morte, então tudo isso aí, não só necessariamente a questão de matar alguém ou falar que é preciso matar alguém, não. É questão de sair dos direitos humanos, desrespeitar os aspectos dos direitos humanos, não é só você pensar em matar alguém ou falar para matar alguém, não. É você ir contra algo que está constitucionalmente datado por lei. Tá certo? Então, você agir com uma forma de ofender ou denegrir a algum grupo social, você vai perder pontos na C5. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Argumente se faz para defesa do seu ponto de vista. Olha onde entra o foco temático. Olha onde entra o assunto do foco temático. O que é foco temático? Se lembra, alguém se lembra aí o que é foco temático? Eu já me esqueci.
Alguém se lembra aí o que é foco temático? Gente, C5 não tem segredo, tá? Competência 5, vocês só precisam responder algumas questões básicas para saber se colocou os 5 elementos da proposta. É uma questão de exercício, tá certo? É uma questão de prática. Quando vocês forem fazendo as redações, que receberem as correções, né, no final do evento eu tenho uma proposta para vocês que ficarem até o final. Não vou falar, não vou dar spoiler agora, dia 18. Eu vou falar, vou passar para vocês o que eu vou propor no grupo Stalker, tá certo? É uma novidade muito boa que vai ajudar muito quem tem dificuldade e acha que não dá mais tempo de se preparar para a redação. E dá tempo sim, por mais que tenha 4 ou 3 meses pela frente, dá tempo sim de se preparar. Então fiquem até o final do evento, porque dia 18 eu vou fazer a nossa última live, a nossa última aula em uma live do YouTube e vou explicar para vocês o spoiler que eu vou soltar lá na live, né? Um presente muito bom que vai ajudar vocês que têm algum certo tipo de dificuldade, seja em qualquer competência, eu vou soltar isso para vocês. Ou eu vou explicar isso para vocês na live do 18. Eu estou esperando aí vocês se mobilizarem e me dizerem o que é foco temático, porque eu esqueci o que é foco temático, tá? Eu não sei mais não. Deu branco, não me lembro mais. Ó, na própria proposta de redação, gente, eu vou avançar, porque senão eu vou frisar aqui no conteúdo, já é 7h56. Então eu preciso selecionar, eu preciso organizar, eu preciso relacionar. Isso é C3. E C3 também tem a presença lá do foco temático, que é isso aí. É você selecionar, organizar, relacionar. É você ter fluidez na tua argumentação, não, no teu texto. E na argumentação também. É você trazer opiniões, fatos e relacionar isso com o tema trabalhado. Tá certo? Então, feito todo esse processo de selecionar aí as palavras-chave, de ter atribuído para cada palavra-chave um sinônimo, vamos para o próximo passo. Eu até coloquei aqui, ó, passo a passo na frase temática. Primeira coisa, passo a passo, né? Aí na frase temática, o que é que eu devo fazer? Separar as palavras-chave. Separei as palavras-chave, vou atribuir para cada palavra-chave um sinônimo. Eu não sei que sinônimo utilizar. Aproveita esse momento e pesquisa. Vai lá no site sinônimos.com, coloca a palavra persistência e vai lá, pega o sinônimo da palavra persistência. Agora, cuidado no uso do sinônimo, porque você precisa trazer um sinônimo que tenha relação com o período, tá certo? Que tenha relação com a oração. Porque às vezes a gente tem sinônimos, sinônimos são palavras diferentes, mas com o mesmo significado, mas pelo fato da palavra ela ser escrita de outra forma e ter o mesmo significado, às vezes ela não se relaciona com a oração, tá bem? Segundo passo, o que é que eu devo fazer? Esse passo a passo aqui, eu já vou aplicar nos textos motivadores, tá bem? Então, isso aí eu vou executar na minha proposta, lá nos meus textos motivadores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar desse slide, eu vou abrir agora o PDF, tá bem? O PDF já está em aberto, que vocês também vão receber depois lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Para que vocês possam ter esse conteúdo também. Então, vamos lá. Aqui está a proposta. A gente vai ler essa proposta aqui e vai analisar e responder essas questões aqui, tá bem? Tudo isso de forma oral. Ou seja, eu vou falando aqui e vou dando as próprias respostas, já que não dá para fazer a anotação aqui. Ah, mas tem um ícone aqui, eu vou ver se eu consigo digitar para responder para vocês. Então vamos lá. Texto 1. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinados no país acima de 92
2 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Texto 1. O que é que o texto 1 está abordando? A questão do número de mortes de mulheres foram assassinadas. Então, até agora, texto 1 aí, eu não consegui tirar nenhuma tese. Então, eu estou em busca o quê? De teses. Vamos ver se, antes de eu continuar aqui a leitura do texto, vamos ver se dá para responder algumas dessas questões aqui, tá bem? Então, quais são os responsáveis? Antes de continuar lendo, uma coisa bastante interessante é que logo na frase temática eu posso tirar as causas do meu problema, porque as teses é o quê? São os dois problemas, né, as duas causas, as duas causa ou consequência do problema continuar persistindo. Então, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quais são as causas, quais são os problemas, por que esse problema ainda é recorrente, o que faz para que esse problema continue persistindo. Então a gente já pensa em numa possível causa ou numa possível consequência para esse tema em questão, tá certo? Tipo de violência relatada. Letra A, violência física. B, violência psicológica. C, violência moral, sexual, patrimonial, cárcere privado e tráfico de pessoas. Então ele traz aí um percentual, um balanço de 2014, feito em 2014, dos tipos de violência recorrentes. Então, a mais recorrente, o tipo de violência mais recorrente em questão é a violência física. Isso em questão a mulher, tá certo? Então, a violência física é a mais amplamente retratada no gráfico. Então, os índices de violência física contra a mulher só aumenta. Agora vamos pensar no porquê desse índice aqui continuar persistindo, continuar sendo gradativamente, como eu posso dizer, aumentando, continuar avançando. Então, vocês podem me dizer aí por quê, né? Qual seria o problema de continuar tendo essa persistência aí contra a persistência da violência contra a mulher na sociedade? A desigualdade, a desigualdade de gênero pode ser um fator também para esse problema? Me digam aí, desigualdade de gênero. Sim, né? Tem gente que respondeu aí no chat. Sim. Desigualdade de gênero. Porque há muito tempo atrás, fugindo um pouco aí do texto motivador, teve na própria prova do Enem uma imagem do jogador Neymar e o percentual que ele recebia em comparação ao percentual de capital que a jogadora Marta recebia. E era índices totalmente diferentes. Então havia ali uma desigualdade de gênero, porque deixa bem claro na própria charge, no próprio material, isso já veio diretamente na prova. Não foi, se eu não me engano, não foi no Enem 2020. Não estou lembrado se foi no Enem 2020 que teve essa questão. Mas teve lá a imagem do jogador Neymar e da jogadora Marta, e teve lá o percentual de cota, de capital, que eles recebiam. E a Marta, por ser mulher, recebia menos que o Neymar. O percentual era muito, muito
inferior. Então a gente vai colocar aqui como causa, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar. Desigualdade de gênero. Por quê? Porque é algo que a gente vê na nossa realidade atual. A gente está colocando aqui causas que se assemelham à nossa convivência, que a gente vê, a gente sabe que ocorre por conta disso. Há uma desigualdade de gênero e há um pensamento histórico. Vou colocar aqui pensamento, não, mentalidade histórica. Por que mentalidade histórica? Porque a sociedade, faltou acento aqui no al, a sociedade, ela evoluiu em termos de mecânica, trabalho, mas há algumas pessoas que não evoluíram mentalmente. Então vamos pegar aí o assunto desse tema aí. Nos tempos medievais, qual era o papel da mulher? Era cuidar da casa, da, da família, do marido. E essa mentalidade social, essa mentalidade histórica, ela perdurou durante todo esse tempo. Algumas pessoas hoje tomam atitudes diferentes a respeito desse quesito, mas outras permanecem, educam desde cedo as meninas, as garotas, a tomarem essa atitude de cuidar dos maridos, cuidar da família. Então é uma mentalidade o que? Histórica, uma mentalidade social, uma lenta mudança na mentalidade social, que também pode ser um sinônimo para essa causa aí. Eu vou até anotar, porque depois vocês podem utilizar. Então, lenta mudança na mentalidade, mentalidade social, que também é uma causa do meu problema. Deixa eu colocar, eu coloco, hein? Vou colocar aqui. Lenta mudança na mentalidade social. Então a gente já conseguiu pelo menos duas causas para esse problema, tá certo? Texto 3, feminicídio basta. Aí tem aí uma mão que se assemelha a uma mão, consequentemente ela esteja ferida, sangrando, não sei. Tá preto e branco aqui, não dá para saber, mas se não me engano, na proposta, como ela vem colorida, ela estava vermelha, representando aquele símbolo pare, ou seja, feminicídio basta. O que é que esse cartaz está querendo demonstrar aqui? Que a questão do feminicídio continua recorrente, ou seja, não parou. Cerca de, como diz lá no texto 1, né? Cerca de 92 mil mulheres chegaram a morrer só na última década. Então é algo recorrente, não só para aquele ano de 1980 a 2010, mas como até hoje a gente tem casos, passa até nos jornais, nos noticiários, de mulheres que são violentadas dentro de casa. Então é algo o que silenciado às vezes as mulheres, às vezes não. Em muitos casos a mulher é silenciada pelo próprio esposo porque começa a fazer opressões, começa a impor para que ela fique calada, porque senão pode espancá-la, pode denegri-la. A questão do denegrir, da ofensa aí a gente vai ver como consequência. Mas a questão do silenciamento, vou até anotar aqui, a mulher é silenciada por medo de continuar sofrendo agressões do próprio marido.
Hoje, se eu não me engano, foi criado aí um grupo de WhatsApp, um contato de WhatsApp, de que onde as mulheres elas podem interagir de forma anônima, denunciar o ocorrido, para que se tome a atitude e para que puna a pessoa que está maltratando, tá certo? Então, o silenciamento é uma causa desse problema, porque as mulheres elas são silenciadas, porque se elas, isso no caso da pessoa, né, que pratica a opressão, que pratica agressão contra a mesma, pede para que ela se silencie, e isso faz com que a mulher, a pessoa a vítima que está sofrendo, ela se distancie da sociedade, ou seja, elas vão se recluindo, não vão interagindo mais com o mundo externo, elas vão ficando presas ali. Às vezes o próprio marido ou companheiro, não sei, pede, trancafia lá ela para que ela não saia para lugar algum, para que ela fique ali. Então há uma questão de silenciamento e como consequência disso, a gente vai ter a exclusão, vou colocar aqui, exclusão como consequência, tá? Isso aqui não vai ser causa, mas eu posso utilizar a consequência também na introdução. Exclusão da mulher, não. Ela vai sendo exclusa de papéis na sociedade, porque ela não vai poder sair para trabalhar, ela não vai poder interagir com outras pessoas, ela vai sempre ficar ali, porque é, é, o opressor faz essa questão da violência com ela para que ela continue persistindo na mesma atitude, na mesma ação. Então isso faz com que ela se sinta excluída. O impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, então a gente tem uma lei, né, que regulamenta essa questão da violência contra a mulher. Então a gente não pode utilizar como causa insuficiência legislativa, porque tem lei, mas a gente pode pensar o seguinte: tem a lei, ela é exercida na prática? Ela é exercida na prática? Sim, nesse caso ela é exercida na prática. Hoje tá tendo a evolução aí, tá se evoluindo, e graças a Deus, a gente está vendo que esses casos estão dando uma diminuída. Estão dando uma diminuída. Eu não sei se eu estou desatualizado no momento, mas espero que esteja dando uma diminuída. Por quê? Isso é resultado de que, claro que ainda é recorrente, né? Eu não estou dizendo que acabou por inteiro, porque ainda tem os opressores aí, os abusadores que continuam agindo de maneira indevida. Então isso ainda é algo recorrente no assunto em questão, mas vem dando sim uma certa, como eu posso dizer, degradação no índice, mas precisa sim, é necessário continuar a questão aí da vistoria. Não é porque está tendo baixos índices que parou completamente. Como eu disse a vocês, eu estou desinformado dos dados, mas depois eu vou procurar, vou pesquisar para ver essa questão aí. Essa proposta de redação ela foi preparada em 2015, então a gente está em 2022. Eu não sei como está o quadro, o índice em questão, mas vamos analisar aqui durante o texto motivador. 3 mil, 3 milhões, 3.300
3.302.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país, o que resultou em 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões em flagrantes, 1.577 prisões preventivas decretadas. Então, todos esses dados aqui são do Conselho Nacional de Justiça. 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 7 de cada 10 vítimas que telefonam para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Então, a gente tem aí o impacto em números, são dados estatísticos de recorrentes violências e de prisões e de agressões que ocorreram com as mulheres. Então, isso é dado em números, em gráficos de situações recorrentes. E a gente vê, analisando esses números aqui, que a maioria da violência contra a mulher ocorre mais em casa, tá certo? Por companheiros, nas suas próprias casas. Então, isso aí são questões que ainda precisam, sim, ser resolvidas. A sociedade está evoluindo e precisa, sim, evoluir ainda esse pensamento machista da mulher, da mulher na sociedade, tá certo? Deixa eu voltar aqui no slide. Deixa eu ver se vocês ainda estão aí no. Me mandem aí no chat, tá dando para compreender? Pronto, pessoal, tá dando para compreender a aula, tá fluindo bem, ok. Pronto, gente, se eu falei alguma besteira ou algo errado aqui, desculpa, tá? Eu ainda pensei 3 vezes antes de falar. Vou aguardar aí a mensagem de vocês para continuar a aula de hoje. Eu desliguei aqui porque eu tô ajeitando um negocinho aqui para colocar. Ah, tá ok. Tá certo. Até mesmo porque a aula demora mesmo. Como eu disse a vocês, eu voltei aqui a câmera, eu juntei as duas aulas, mas vai demorar um pouquinho, tá bem? Vai demorar um pouquinho porque é muito conteúdo. Se caso eu não conseguir falar tudo na aula de hoje, aí a gente vai fazendo o seguinte, eu vou dar uma resumida e falo um pouquinho na aula de amanhã, tá certo? Se eu não conseguir falar sobre tudo, até mesmo porque eu também tenho um horário aqui para cumprir, porque eu não posso ficar até altas horas. Então vamos lá. Quem são os responsáveis desse problema? Alguém sabe me dizer aí quem são? Eu quero que vocês preencham essas lacunas aqui comigo. As causas eu já anotei aqui no material, né? Eu só vou escolher aqui duas causas. No caso, a gente já leu todo o texto motivador. Então vamos escolher aqui causas. A gente pode escolher a desigualdade de gênero e a mentalidade histórica. Aí a gente vai lá e anota. Oh, aqui. Quais são as causas? Aí eu vou pegar aqui o local para anotar. Cadê? Aqui. Quais são as causas? Eu vou colocar aqui desigualdade de gênero e mentalidade histórica.
Ou aquela questão lá da. Ops, aqui. Além da mentalidade social, é a mesma coisa de mentalidade histórica, tá? Pronto. Eu coloquei uma causa lá na China e outra em Belém. Quais são as consequências? Quais são as consequências deste problema? Então, o que faz com que esse problema aí continue persistindo é a desigualdade do gênero, mentalidade histórica, mas o que essas causas elas podem trazer para a sociedade, para as vítimas em questão. A gente colocou lá na proposta o quê? Exclusão da mulher na sociedade. Então, tudo isso aqui, eu vou deixar essa função com vocês, para a gente não demorar muito só nesse slide, tá certo? Vocês concordam? Se não, eu preencho aqui com vocês. Me digam aí no chat. Porque isso aqui, gente, é o básico do básico, tá certo? É mais para vocês responderem pessoalmente. Algumas questões são pessoais, mas vocês vão tirar a resposta do texto motivador, da proposta de intervenção. Ficou essa palavra na minha mente. Então, responsáveis. Quais são os responsáveis do problema? A gente pode pensar. Eu li lá o texto motivador. Quem são os responsáveis para que esse problema continue persistindo? O governo é responsável por esse problema? A gente gosta muito de culpar o governo, né? Então, tal que ineficácia governamental é uma tese bastante coringa, omissão governamental. A gente gosta muito de culpar o governo, às vezes por uma ausência de não a ausência de lei, mas sim a execução da lei. Pronto, executar novas leis. Mas responda aí para mim, quais são os responsáveis desse problema? Quais são os fatores que contribuem? Quais são os indivíduos, né? Vamos pensar assim, os indivíduos que contribuem para que o problema continue persistindo. Então, vou deixar essa aí para vocês responderem. A vítima a gente já sabe, né? Quais são as vítimas mulheres, porque já vem dizendo na frase temática, a consequência. Quais são as consequências do problema? A gente anotou uma consequência lá no material, exclusão da mulher na sociedade. Se vocês pensarem em outra consequência, mandem aí no chat para mim. Eu vou estar avaliando. Eu quero a participação de vocês. Qual é a área? A área da temática é. Vamos lá, vamos analisar a frase temática aqui. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A gente tem vários eixos sociais: educação, sociedade, a gente tem saúde, meio ambiente. Em que área esse tema aqui se encaixa? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eixo social, tá? Eixo social. A área trabalhada é eixo social. Mas, Jolson, é necessário eu preencher essa pergunta aqui? É necessário, porque ela já dá um norte de repertório. Você já vai pensar em um repertório que se encaixe nesse eixo social, nessa área em específica. Eu apontando para a vítima e falando de área. Então, a área é social. Vou colocar aqui. Não é a do SUS, não, tá? É a área social que eu estou falando da redação aqui. Qual é o espaço geográfico? Então, em que área, né? Em que área, no caso aqui, eu estou falando de espaço, ocorre a problemática na sociedade brasileira? Todas essas perguntas aqui vocês têm que responder. Eu não vou responder todas com vocês porque já é 8h24 e ainda tem muito conteúdo para passar para vocês. Eu vou só preencher os mais importantes aqui para vocês, tá certo? Para que os outros vocês respondam e me digam aí quais são as vítimas, as mulheres.
Qual é o problema? Qual é o problema aqui? A persistência ou a violência, vamos colocar assim, violência contra a mulher. Então, esse é o problema. O problema que eu preciso combater, certo? Vocês depois vão me responder quais são os responsáveis e quais são as consequências. Uma das consequências eu já coloquei aqui no material, ele vai com a anotação e depois vocês respondem para mim, tá bem? Vamos lá para o próximo slide. Continua gravando? Ok. Vamos lá. Então, pessoal, como eu disse a vocês, eu vou tentar. Deixa eu ver aqui quanto falta, porque é 48 páginas, eu ainda estou na página 16. Entendeu? Por isso que não pode ausentar uma aula. Quando falta uma aula, se eu for juntar com outra, fica esse aglomerado de conteúdo. A gente vai ver agora a competência 3, definição da C3. O que é a C3? O que a C3 cobra? Então, a competência 3, ela vai. A definição da C3 já vem no enunciado da proposta. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informação, fato, opinião e argumento em defesa de um ponto de vista. Então, essa é a definição do que é a competência 3. O que é selecionar? Isso aqui, essa definição não fui eu que inventei, está no Manual dos Corretores do Enem 2000, do INEP, do Enem 2019, do Enem 2020 também eu tenho material dos corretores. E a definição, ela deixa bem clara para nós de cada aspecto da C3. Então, o primeiro deles é o selecionar. O que é selecionar? Essa habilidade ela vai se dizer o respeito do processo de escolher a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores ou pelo próprio repertório construído ao longo da vida escolar do participante. Nada mais é que você selecionar um repertório, ou seja, uma outra área do conhecimento. Por exemplo, vamos abordar sobre a Constituição Federal. Eu vou falar sobre Constituição Federal. É um repertório que eu selecionei que provém de outra área do conhecimento. Então, C3, está vendo que a competência 3 e a competência 2 elas estão relacionadas? Eu preciso trazer repertório, porque competência 2 vai avaliar se eu trouxe repertório e a competência 3 também, tá bem? Então, eu preciso trazer repertório para o meu texto. E isso não sou eu que estou inventando, isso está na cartilha do participante e na cartilha do corretor. Então, o estudante ele vai trazer repertórios disponibilizados pelos textos motivadores. Eu não aconselho tirar repertório de lá. Você já vá com o seu repertório prontinho, anotado, visado, para que você não precise tirar nada dos textos motivadores. Tá vendo que a própria cartilha ela já fala que o texto motivador ele não é utilizado lá por acaso, ele não está lá colocado por acaso. Você vai fazer o uso dele, você pode tirar repertório de lá, mas que ele não seja o teu único repertório. Você não vai tirar repertório do texto motivador e só vai utilizar os repertórios dos textos motivadores. Você precisa trazer outra bagagem sociocultural, porque senão você vai tirar uma nota baixa na C3 e na C2. Então, você precisa trazer repertórios que se encaixem na temática trabalhada e que seja legitimado, pertinente e produtivo. Isso aí não é avaliado na C3, sou eu estou dizendo, mas está na C2, tá certo? Organizar. Da mesma forma, também é necessário hierarquizar informações, fatos, opiniões e argumentos, observando quais deles são mais importantes para a construção do raciocínio e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. É dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Então, organizar já vai adentrar a questão aí de projeto de texto. O que é que eu tenho que fazer antes de iniciar a minha redação? Eu preciso hierarquizar. O que é hierarquizar? É colocar primeiramente as informações relevantes
para se construir a minha redação. O que é que eu preciso ter de início? Logo de cara, as minhas teses. Então, eu preciso ter uma causa 1 e uma causa 2 do meu problema. O que eu preciso ter depois das minhas teses? Eu preciso ter repertório que se relacione com as teses apontadas. Calma que a gente vai ter aula de repertório e vai ficar mais claro para você. Então você precisa trazer duas causas ou duas consequências, ou uma causa e uma consequência, e relacioná-la com o repertório, tá certo? Então você precisa ter um projeto de texto. Tá vendo que não sou eu que estou inventando essa questão de projeto de texto? É a própria competência que o INEP elaborou para avaliar de forma sistemática. C3 vai avaliar se o aluno trouxe projeto de texto. Continuando a leitura. E dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Nessa etapa, o participante também organiza seus argumentos, ou seja, a questão de argumentar é relevante na C3 também. Quando eu vou corrigir uma redação dos meus alunos do Web, o que eu vou avaliar na parte de desenvolvimento é a principal questão da argumentação. Se ele fez uma argumentação boa, relevante, para que ela seja bem avaliada aí na C3. Então, cuidado quando eu for argumentar, tá certo? Relacionar. Além de selecionar e organizar as informações no texto, é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano semântico, que nada mais é que fazer a atribuição, ou seja, a relação do repertório com o assunto e com a causa trabalhada, tá certo? Que é a mesma coisa, você relacionar com a causa trabalhada e com o assunto, tá bem? Quer dizer, o assunto em questão não, mas sim o problema, porque você vai apontar no desenvolvimento, se você falou de silenciamento, por exemplo, desenvolvimento 1, falei de silenciamento. Silenciamento é a minha causa. Então eu vou pensar em um repertório que se relacione com essa causa para que eu possa argumentar e argumentar relacionando com o repertório. Tá bem? Então precisa ter essa relação. Se não tem a relação repertório com a tese, você colocou lá um repertório que não se relaciona com a causa trabalhada e vai perder ponto na competência 2, 3, tá bem? Perdão, competência 3, vai perder ponto na C3. Interpretar. O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente. Essa parte é a que mais buga o aluno, porque às vezes você pensa em um repertório e vai argumentar, aí no lugar de argumentar, o repertório ele fala sobre um assunto A, um assunto X. Aí o repertório fala do assunto X, você pega lá o assunto da proposta, a causa da proposta, que é o assunto A, aí você tenta encaixar o assunto A no assunto X e eles não vão bater, porque a interpretação do repertório ela não vai estar vogando para a causa trabalhada, para a causa em questão. Por isso a gente precisa ter bastante cuidado com o repertório coringa. Era isso que eu estava avisando a vocês anteriormente. Cuidado quando for usar repertório que se encaixa para todo tipo de tema, tá certo? Então você precisa relacionar, organizar, interpretar, fazer tudo esse passo a passo se você quer se dar bem na C3, tá ok? Pronto, pessoal. Deixa eu ver aqui a outra questão aqui. Deixa eu ver se vocês ainda estão na sala. Eu vou ter que encerrar a aula de hoje, já deu meu horário. O que vai acontecer? Eu vou pausar essa aula, vai parar nesse slide aqui. Eu vou mandar o material para vocês. E amanhã a gente vai ter um cronograma diferente. Por quê? Porque não dá para ficar adiando aula. O evento elitário vai continuar ocorrendo. O que vai acontecer é o seguinte, preste atenção. Amanhã a gente vai ter nossa aula às 19 horas, tá certo? Normalmente. Deixa eu voltar aqui para a sala. A gente vai ter a nossa aula normalmente às 19 horas. E eu vou marcar um outro horário com vocês
Infelizmente, muitos não vão poder participar, mas eu vou ter que marcar um outro horário antes das 19 horas para fazer a explicação desse conteúdo, para continuar explicando esse conteúdo para vocês. Por quê? Porque senão, na aula de amanhã, vocês não vão entender o conteúdo, tá certo? Então, eu vou marcar um outro horário, eu vou mandar a explicação no grupo do evento, falando, dando um direcionamento para vocês de como vai ser amanhã. Mas amanhã vai ter aulas de 19 horas, mas antes das 19 horas, em um outro horário, a gente vai ter a nossa aula também, tá certo? Para continuar esse assunto, para terminar, no mesmo dia a gente fazer essa outra observação. Felizmente, eu não vou poder continuar com vocês. Agora já deu o meu horário, 8h35, eu não vou poder continuar. Mas, como eu disse a vocês, eu vou marcar um horário amanhã, muito possivelmente na parte da tarde, para que a gente reveja o conteúdo de onde parou para adentrar na aula de amanhã à noite, tá certo? Coloca aí no chat do grupo, tá? Para que eu possa saber. Ok ou não ok. Mas infelizmente essa é a única forma, tá certo? Porque é uma questão de espaço, de ambiente aqui, que eu não posso ficar até depois desse horário. Deu até. Eu poderia ficar até 9 horas, mas também não posso, porque eu tenho que organizar tudo isso aqui e interagir com vocês lá no grupo. Então acaba demorando, tá certo? Demora muito. Vocês verem assim, ó, tudo arrumadinho, um slide preparado, demora aqui só para poder iniciar uma aula aqui com vocês. Então, combinado. Amanhã a gente vai ter vai ter duas aulas. Eu vou explicar isso melhor no grupo. Vou mandar vocês. Vai ser por aqui pelo Telegram, tá certo? Vai ser pelo Telegram. Eu vou continuar o assunto de onde eu parei na parte da tarde com esse conteúdo e na parte da noite com outro conteúdo da aula. Obrigado aí pela participação de vocês. A aula ela vai ficar gravada. Eu só vou querer o seguinte, nesse momento aqui, vocês vão tirar um print dessa tela, comigo ainda com o slide em aberto. Vão marcar lá o perfil do Stalk no Instagram, marcando 5 amiguinhos. Então vocês vão, nesse momento, tirar o print da tela da aula de hoje. Deixa eu me preparar aqui. Vão tirar o print e vão marcar o perfil do Stalker. Marcar o perfil de Stalker, mas eu vou liberar a aula para vocês, tá certo? Vou deixar a aula gravada, vou encerrar a gravação agora. E